Conta uma história, Rosa. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Conta uma História Rosa. Nesse canal eu conto histórias para crianças, crianças de todas as idades, e converso sobre literatura infantil. Além das histórias que eu posto aqui no canal, eu também tenho feito lives pelo Instagram, todas as quintas-feiras às 18 horas, e o tema é sempre literatura. O endereço é @ROSMND. Mas se procurar Rosa Dias, vai encontrar também, tá bom? E a história de hoje é: quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Essa história tem como autoria, quem escreveu a história foi a Sônia Rosa, que é uma escritora carioca que tem uma vasta obra relacionada à cultura afro-brasileira. E quem fez as ilustrações foi a Luciana Justiniane Riz, que é uma brasileira que mora em Moçambique. E a história é da editora Palas. Então vamos lá? Quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. Meu nome é Esperança Garcia. Todo mundo tem uma história e eu também tenho a minha. Sou uma escrava casada e com filhos. Morava com minha família na fazenda dos algodões. Meus senhores eram padres jesuítas. Depois de todos os padres terem voltado para morar na Europa, correndo para a Europa, minha vida piorou muito. Eles foram expulsos aqui do Brasil. Não posso mentir. Não eram tão maus para minha família. Aprendi muitas coisas com eles. A mais importante delas foi ler e escrever. Por isso que eu me tornei uma escrava alfabetizada. Tive muita sorte. Aqui neste lugar as mulheres são quase todas analfabetas. As escravas, então, nem se fala. Não reconhecem nem o próprio nome. Então aqui a Fazenda dos Algodões, onde vivia a Esperança Garcia, e ela e um dos jesuítas que ensinou a ler e escrever. Bom, só não digo que vivia feliz, porque sendo uma escrava, viver feliz é impossível. Hoje vivo outra vida contra minha vontade. Fui obrigada a sair da Fazenda dos Algodões para ser cozinheira, aqui na casa do capitão Antônio Vieira do Couto. Estou sem meu marido por perto e morro de saudades dele. Sempre trabalhei sem descanso, mas agora não posso mais abraçá-lo junto às minhas crianças todos os dias. Minha família foi separada. Meu marido ficou com os filhos maiores lá na outra fazenda e eu fiquei com os menores. Aqui na outra fazenda onde ela está vivendo, sob os cuidados, como propriedade do capitão Antônio Vieira do Couto. Como se não bastasse toda a tristeza dessa separação, ainda virei um saco de pancadas desse capitão, o meu novo senhor. Não entendo por que ele bate tanto na gente. Mas, como eu disse antes, o meu bem mais precioso foi aprender a ler e escrever. Esse aprendizado me ajudou a compreender melhor o mundo e me indignar com as injustiças e com os horrores da escravidão. Saber ler e escrever é uma maneira de esticar bem esticada a voz da gente, fazendo com que ela chegue a tempos e lugares distantes, nunca antes imaginados. Eu, Esperança Garcia, mulher, mãe e escrava, resolvi escrever uma carta ao governador para falar do meu sofrimento, da minha indignação e do meu desejo de mudanças. Não tive vergonha de pedir ajuda a ele sobre essa inesperada separação da minha família e dos maus tratos que estou sofrendo junto com os meus filhinhos.
Algumas companheiras que vieram comigo também estão sofrendo nas mãos desse capitão, que mais parece ter uma pedra no lugar do coração. Aqui, o capitão e a Esperança Garcia. Os padres me ensinaram a religião deles, e por isso batizei quase todos os meus filhos, menos os meus pequeninos que estão aqui comigo. Já faz tempo que não confesso nem assisto a uma missa, e ainda preciso batizar esses meus meninos. Quero voltar o mais rápido possível para a fazenda dos algodões. Meus dedos, cansados de tanto trabalho, pegaram na pena para escrever essa carta. Tenho a cópia guardada, bem guardada aqui comigo. Nesta carta conto tudinho para o governador. Só ele poderá dar uma solução para o meu problema e juntar toda a minha família. À noite, sob a luz de vela, Esperança escreveu a carta. Aqui está, que eu vou ler para vocês. Eu sou uma escrava da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrador, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com o meu marido, para ser a cozinheira da sua casa, e passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancada em meu filho, uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caiu uma vez do sobrado abaixo peada, quer dizer, debaixo de pancada, né? Por misericórdia de Deus escapei. A segunda estou eu e as minhas parceiras por confessar há 3 anos. E uma criança minha e 2 mais para batizar. Pelo que peço a vossa senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, põe os olhos em mim ordenando, digo, mandar o procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar a minha filha. De sua escrava, Esperança Garcia. E aí ela pede que sua carta seja levada até o governador. Hoje, depois de mais um dia duro de trabalho na cozinha, tenho o conforto de ter meus filhinhos pequenos enroscados nas minhas pernas. Continuo aguardando a resposta da carta que mandei para o governador. Parece que ela não chega nunca. Enquanto isso, vou vivendo a vida possível. Vez por outra, cantarolo para os meus filhinhos uma velha cantiga, mais parecida com uma reza, de uma língua distante que eu não sei mais direito o que significa, mas que minha mãe cantava sempre para mim, assim como a mãe dela fazia. Essa cantiga aquieta minha tristeza e acalma as minhas crianças. Meus pequenos, já sonolentos, deitam-se ao meu lado aqui na senzala e sentem o meu olhar a iluminar os seus sonhos e a minha presença a velar os seus sonhos. Mas eu, Esperança Garcia, não durmo há muito tempo. Espero. Aqui deitada. Nem era a cama, né? Era no chão coberto por qualquer palha. Mais um dia se passou e não tive nenhuma novidade. Quem sabe amanhã terei uma surpresa. E passo o tempo. Amanhece de mansinho. Um sol tímido vai enfeitando o céu, quase que envergonhado. Alguns passarinhos cantam pelas árvores. Já é hora da escrava Esperança Garcia ficar de pé. Então ela se levanta de mais uma noite mal dormida. Enquanto arruma lentamente os cabelos, enxuga suas lágrimas que teimam em cair sem ela conseguir contê-las. Hoje é mais um dia para esperar a resposta de sua carta. Logo depois, preparando o café da manhã dos seus senhores, Esperança Garcia não consegue pensar em outra coisa. Sua resposta pode chegar a qualquer momento.
Então, cada homem que chega a cavalo, ela pensa, será que está trazendo a minha resposta? Mais tarde, na hora do almoço, a hora mais pesada do dia, ela tem as bochechas suadas pela quentura do fogão a lenha. Nessa hora, suas lágrimas escorrem quentes e se confundem com o suor do seu rosto. Ela, Esperança Garcia, continua esperando a resposta da carta que escreveu ao governador. Porque uma esperança de verdade nunca desiste de esperar. E assim, nessa incansável espera, Esperança Garcia entra para a história como a escrava corajosa que redigiu a primeira carta-petição no Brasil afro-brasileiro. E aí, eu vou contar um segredo para vocês. Porque talvez vocês achem que essa história saiu toda da cabeça da Sônia Rosa. Não. A Esperança Garcia existiu realmente. E teve a coragem de, enquanto escrava, enquanto mulher, que pouco ou quase nada se dava por ela, ela escreveu uma carta para o governador. Disse a sua vontade para ele. Fez a sua reclamação. Nunca chegou a resposta do governador. A gente não sabe se ele leu, se ele nem considerou o que estava escrito ali. Mas ela teve a coragem de escrever a sua carta, de fazer o seu protesto, de fazer o seu pedido. E a Esperança Garcia existiu realmente. Deixa eu ler para vocês o que a Sônia Rosa acrescenta aqui ao final do livro. Não se sabe onde a escrava Esperança Garcia nasceu, nem o ano. No entanto, ela se destacou por sua coragem em escrever a primeira petição para um governador, relatando os maus tratos sofridos nas mãos do capitão Antônio Vieira do Couto, inspetor de Nazaré, hoje município de Nazaré do Piauí. A carta é datada do dia 6 de setembro de 1770 e dirigida ao governador da capitania do Maranhão, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, numa época em que as regiões do Maranhão e do Piauí ficavam na mesma capitania, porque o Brasil não era dividido propriamente em estados como é agora, né? E sim em capitanias, e aí reuniu o Maranhão e Piauí. A descoberta de uma cópia desta carta pelo historiador Luiz Motte foi tão importante que o dia 6 de setembro se tornou o Dia Estadual da Consciência Negra no Piauí. E Esperança Garcia se tornou o nome de maternidade e de alguns grupos culturais voltados para a africanidade em Teresina, capital do Piauí. A carta original, escrita por Esperança Garcia, está em Portugal, compondo os registros sobre a história colonial brasileira. Então, se a história da Esperança Garcia não teve propriamente um final feliz, não teve a resposta do governador, a gente pode dizer que não valeu a pena. Valeu por tudo que ela representou, porque até hoje ela é lembrada, porque esse livro existe. E agora nós sabemos e podemos recontar a história da Esperança Garcia. Esperança Garcia vive, resiste e é um exemplo para a gente. Quem sou eu para pedir uma coisa? Quem sou eu para querer? Quem sou eu para fazer? Quem é você? Pensa, a Esperança Garcia não fez essa pergunta. Ela foi lá e fez. E esse vídeo de hoje é dedicado a George Floyd, um afro-americano que morreu numa ação muito violenta da polícia, onde ele já algemado, onde ele com nenhuma chance de resistência à prisão, foi morto, né, num golpe dado pelo policial. E a única coisa que ele conseguia repetir antes de morrer era: eu não consigo respirar. Dedico também ao João Pedro, um rapaz que estava na sua casa de 14 anos jogando videogame e foi morto numa intervenção policial na comunidade onde ele morava. Dedico a eles e a tantas outras pessoas que até hoje têm as suas vidas atropeladas por um momento muito triste da nossa história, que foi a escravização dos povos africanos e que até hoje reflete-se em nossas vidas.
Conta uma história, Rosa.